Gravando. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do PrismaCast. O PrismaCast é um podcast desenvolvido pela equipe do Projeto Prisma Educação para a Diversidade, aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em nosso primeiro episódio, vamos conhecer uma filósofa e escritora que atua na pesquisa e prática da filosofia para e com crianças desde 1998. Atualmente, é professora da rede pública e coordenadora na rede privada de ensino de Ilhéus. Além disso, atua na formação de professores, ministrando palestras, cursos e oficinas com temáticas educacionais, como, por exemplo, educação antirracista, desenvolvimento de competências e habilidades, metodologias ativas, projetos de leitura e escrita, bibliodiversidade, produção de material didático, planejamento e engajamento. Eu sou Dri Carvalho e Elisa Oliveira é a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, professora. A gente abre esse espaço com muita alegria, com muita honra de te receber e você pode se apresentar, falar com o nosso público. Pode ficar à vontade. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite. Estou super honrada, muito feliz pelo convite e principalmente ser a primeira, né? Porque assim, eu sei que eu vou dar sorte para o projeto de vocês. Mas, no geral, é isso mesmo, né? Trabalho com educação há alguns anos e sou professora do ensino médio hoje, de filosofia. E tenho esse projeto de pesquisa e de produção de material didático de filosofia para e com crianças. Professora, conta um pouquinho pra gente o que é a filosofia para você e por que você decidiu trabalhar com o público infantil. Para mim, especificamente, é uma possibilidade de pensar o cotidiano de forma mais humana, de forma mais lógica, de forma mais centrada, mas também a possibilidade de desenvolver capacidades de pensamento, cognição, de imaginação, criatividade. Eu vejo muito a filosofia como uma possibilidade de desenvolvimento dessas habilidades, sabe? Quando eu faço o meu trabalho, quando eu pesquiso, estudo, vejo as coisas, produzo, eu penso muito nessa possibilidade de desenvolvimento dessas potencialidades, né? Que a criança traz, que o adulto traz, enfim, que a gente traz para o desenvolvimento do cognitivo. E hoje eu não me vejo fazendo coisas muito diferentes da área da educação, né? Mesmo quando eu escrevo pensando muito na educação também. É uma marca da minha vida, da minha forma de pensar e de trabalho também. Então, com criança era um nicho muito recente e ainda é, né? A filosofia, embora a filosofia para criança exista desde a Idade Antiga, porque Sócrates já fazia filosofia com jovens, né? Aristóteles também, enfim, os filósofos da Idade Antiga, mas de forma... como está formatado hoje, é mais ou menos recente, que é da década de 60, com o filósofo Matthew Lipman, e desde final dos anos 90, a gente vem estudando Lippmann e adaptando algumas questões para a realidade da nossa região, que eu quero ressaltar que tem uma tradição em filosofia para criança bastante consolidada. Ilhéus, Itabuna, a gente tem algumas escolas em Itabuna, em especial a Curumim, que eu acho que foi a primeira e que se mantém nesse trabalho até hoje, mas a Carrossel também tem um trabalho muito legal de filosofia para criança. Em Ilhéus, o Colégio Vitória, o Comecinho de Vida, o próprio município tem a disciplina de filosofia para criança nos anos iniciais também, o que não é muito comum, né? Mas a gente já tem na nossa região uma tradição bem legal de filosofia para criança. E é muito importante também instigar essa criticidade desde pequeno, né? Para acordar para a realidade mesmo. As crianças já são naturalmente perguntadoras, né? Assim, tudo que eles perguntam, você responde, vem um porquê, um para quê, né? Um como. Eles querem entender o processo das coisas. E a filosofia tem muito essa nuance também de entender o processo das coisas, entender a lógica das coisas, entender o funcionamento, as razões, né? A gente, enquanto ser humano, a gente saiu da condição de conhecimento mitológico para o conhecimento filosófico
justamente por essa necessidade de usar a razão, né? De sair daquele conhecimento mitológico fantasioso para o conhecimento racional, que é o que a gente vive hoje, justamente por essa necessidade humana. Então, a criança também tem essa necessidade. Ela é muito fantasiosa, muito imaginativa, né? Isso faz parte do universo infantil, mas ela também quer entender a lógica das coisas. Então, quando ela pergunta para a gente por quê, o para quê, como, ela está querendo entender a lógica das coisas. E filosofia tem muito isso, tanto da imaginação, da fantasia, quanto da lógica das coisas, né? Então, professora, a senhora, como autora de livros didáticos e paradidáticos, como Coleção Convenção das Corujas, trabalha, como a senhora comentou, nas escolas com os seus livros didáticos. Como é essa recepção das escolas, tanto das escolas enquanto coordenação, quanto dos alunos também, como eles recebem esses livros de filosofia para criança e os desafios de trabalhar com isso também, como a senhora comentou já. Essa pergunta, eu acho ela bem interessante, porque algumas pessoas que trabalham com filosofia para criança, elas às vezes comentam sobre resistência, né? Eu não encontro essa resistência. Eu estou no mercado de trabalho de filosofia com criança há quase 30 anos e, sinceramente, eu não encontro assim, essa resistência, né? Eu não sei se porque eu preparo o terreno antes de chegar, né? Antes de levar numa escola e propor e tal. Enfim, não sei. Mas talvez porque Ilhéus realmente já tem essa tradição, né? Tanto Ilhéus como Itabuna já tem essa tradição. Então, as escolas percebem a necessidade e a importância da filosofia para crianças. A gente não tem, assim, maiores dificuldades. E o material, que também não encontro grandes dificuldades, por uma razão. Ainda não é muito comum ter material de filosofia para criança. Mesmo com 60 anos de filosofia para criança já no país, né? No Brasil já tem esse tempo aproximadamente, a gente tem pouquíssimos materiais. E os que tem também não são tão divulgados, né? Assim, as grandes editoras não têm materiais bons de filosofia para criança. Então, a gente tem nas editoras universitárias, que é o nosso caso aqui, a Editos, ou em editoras de menor porte, né? Mas, em geral, são materiais bons. Os materiais que eu tenho acesso normalmente são bons materiais, porque são feitos por professores, de fato, por pessoas que estão na pesquisa, mas também na atuação, na sala de aula, o que faz muita diferença. E aqui a gente não encontra a grande resistência, não. Quando a escola adota o material, ela normalmente já tem filosofia para criança, né, na escola, então ela já reconhece a importância disso. As famílias também, tem algumas que ainda não reconhecem, lógico, nada é unanimidade, né? Mas, de modo geral, as famílias também reconhecem a importância do trabalho, da filosofia em si, e entendem que se matemática tem um livro, a filosofia também pode ter, isso não é um problema, né? Embora sejam livros totalmente diferentes daquilo que é convencionado como livro didático, né? As pessoas, às vezes, esperam textos enormes de filosofia, e você não vai achar nos livros de filosofia para criança textos enormes. Você vai encontrar muitas atividades lúdicas, principalmente, porque o professor faz o recorte dele na hora de trabalhar com esses conteúdos, né? Ele vai saber o que é que a turma dele especificamente precisa. Então, assim, aqui na região a gente não tem grandes resistências com relação ao trabalho. Eu acho que é bem recebido, mas eu acho pequeno ainda o número de escolas que têm filosofia para criança. Não é um número... Poderiam ser todas, né, dada a importância do trabalho, mas as que têm já fazem um bom trabalho, um trabalho consolidado, porque elas não começaram ontem, elas já estão aí com um caminho... Tem uma carreira, uma trajetória. Já tem uma trajetória, isso é super importante. Ah, que interessante. E sobre o seu projeto, o seu processo de escrita, né? No início, assim, foi bem recebido pela editora? Como que foi seu processo? E se você teve algum impedimento ou algo do tipo lá no início, quando começou a escrever? Porque a gente entende que é muito difícil ser escritor no Sim, Brasil, principalmente para escritores de livros didáticos, né? E paradidáticos também. É muito difícil ser escritor no Brasil. Mas é possível. E a gente tem o público de escritores, né? Não sei se a palavra certa é o público, mas
a categoria escritores no Brasil cada dia cresce mais, né? Tem muita gente escrevendo muita coisa boa, porque todo mundo tem o que falar, né? E as pessoas buscam diferentes formas de fazer isso. A minha experiência, de forma específica, eu comecei pelo projeto Aprendiz de Filósofo, que foi esse. Sabe aquelas faxinas de final de ano? Eu adoro papel. Eu gosto de tudo no papel, né? E aí, no final do ano, eu fui ver o que é que eu ia manter, o que eu ia descartar de material de aula. E aí eu fui olhando e falei, nossa, isso é bom, não, isso não vai não. Olha, isso é bom, vou guardar também. Quando eu vi, eu não queria me desfazer de quase nada daquele ano, né, de trabalho com ensino fundamental. E aí eu falei, gente, por que que eu perco, todos os anos eu perco esses trabalhos? Porque a gente não tinha livro didático de filosofia até então. Já existia, mas não tinha chegado por aqui ainda. A gente tinha as novelas filosóficas, que eram escritas por Matthew Lipman, né? Então, assim, eram livros enormes de filosofia e que a gente não dava conta de usar aqui no Brasil, não funcionou muito bem. Aí eu disse, olha, eu vou guardar isso e vou começar a organizar. Pensei nesse material como um módulo. Então, eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, e mostrei para a dona da escola que eu trabalhava, minha diretora, a Adélia Mello, e pedi que ela avaliasse. Entreguei para mais alguns colegas de matemática, de português, de história, né, de áreas diferentes, para eles avaliarem, com o olhar de educadores, o que é que eles achavam. E foi unânime, assim, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Eu falei, já que tá bom, eu vou fazer o dos outros 3 anos. Aí construí de primeiro a quinto ano, e fiquei muito empolgada com isso, achando o máximo. E fiz o do sexto ano. No sétimo ano, quando eu fiz o sexto ano, eu falei, bom, já que está tudo se encaminhando, não dá para morrer no sexto, eu vou agora ter que ir até o nono. E aí produzi até o nono ano. A gente começou no primeiro ano usando Sol de primeiro a quinto, que foi uma construção de fôlego, digamos assim, né? Eu passei 6 meses trabalhando direto neles e consegui finalizar. São 5 livros, do primeiro ao quinto ano. E no segundo semestre, aí eu comecei a trabalhar no de quinto a nono. Então, a gente usou por 5 anos no Colégio Vitória como módulo, fazendo alterações anuais. E a gente foi fazendo os ajustes, e assim foi com o nono ano também. Quando eu terminei os 2, saindo de uma aula sobre Merleau-Ponty, com o quinto ano, que são meninos de 10 anos, mais ou menos, me veio uma história, a história veio surgindo assim na minha cabeça. Aí eu falei, vou anotar isso, porque eu acho que essa história é boa. Aí eu anotei, né? A história surgiu a partir do que os alunos disseram. E aí eu anotei, nasceu o Eu, Você, Espelho, que foi o primeiro livro da coleção Convenção das Corujas. E aí, depois que você escreve um, você fala, tem que ter outro para... Né? Por fim, saíram 8 livros dessa coleção, cada um com uma temática. É o livro que a gente mais trabalha hoje, né? Nas feiras, nas atividades de modo geral, porque é uma diferença entre eles. Embora a Convenção das Corujas seja usada também nas escolas, a maioria das escolas com as quais eu trabalho adotam os didáticos, né? E esse livro de literatura, essa coleção de literatura, a Convenção das Corujas, ela pode ser usada em qualquer momento, né? Então, muitos pais compram esse material em razão dos temas, principalmente o que trata de antirracismo. Ele se vende sozinho, eu não preciso abrir a boca para falar desse livro. Quando a pessoa lê o título, ela tem interesse, é o livro que, em qualquer feira que a gente leve, é o livro, sempre é o mais vendido. E o segundo é o Ponto de Vista, que é um livro sobre ponto de vista, né? Sobre como a gente vê as coisas a partir do lugar em que a gente está, que é um livro também para criança e que é o mais escolhido pelas crianças, que a gente atribui a uma bailarina na capa, que as crianças são chamadas a atenção por isso e também porque ele traz um jogo de cartas filosóficas no final, né? Então, as crianças gostam disso também. Mas, de forma geral,
a produção se dá pela necessidade. A gente tem necessidade do material. Então, quando o Aprendiz de Filósofo nasceu, era para evitar que todos os anos eu tivesse que construir algo novo, né? Então, a gente construiu, fiz essa coletânea, a gente usou por 5 anos, mas a cada ano ia renovando e tal, até que um dia alguém falou, por que você não leva para apreciação na editora e tal? Aí eu mandei para a Editos e foi aprovado, e as 3 coleções saíram pela Editos. É tudo aqui, filhos da UESC também, né? Filhos da UESC, o que para mim é muito importante, porque eu sou formada pela UESC, né? Eu fiz graduação aqui, as especializações aqui. Então, eu acho super importante, porque valida o trabalho da UESC, né? Uhum. Eu fiz filosofia na UESC, eu fiz especializações que o seu produto final estão aqui nesses livros também, né? Epistemologia, fenomenologia, psicologia social, aparecem em todos esses livros. Então, eu acho isso muito importante também. Como é o seu processo? Assim, todos os livros são feitos de histórias reais, as suas inspirações vêm do cotidiano mesmo, e essa intencionalidade de colocar os filósofos no final, de explicar tudo bonitinho, é intencional? É intencional porque a minha produção... Existe uma discussão de que a literatura não tem que ensinar necessariamente as crianças, né? Mas as minhas eu gosto que traga essa pegada, porque como eu sou educadora, eu quero que a criança leia e que ela pense sobre aquilo. O meu objetivo final é que ela faça uma reflexão sobre aquilo, que ela possa ler o mesmo texto, e criança faz isso, lê o mesmo texto 20 vezes, e que a cada uma das vezes que ela leia, ela encontre alguma coisa interessante que ela não tinha percebido antes. E para as famílias também, né? Porque a leitura guiada ou a leitura acompanhada pelas famílias é importante quando a família pega um livro de texto muito simples, e a minha escrita é muito simples, é muito leve, fazendo um contraponto talvez absoluto assim, com a filosofia que todo mundo entende como algo chato, difícil e profundo. E eu consigo ser profunda com leveza. Então, os textos trazem profundidade, mas eles são muito, muito leves. É sobre pipa, é sobre amizade, catavento, né? Talvez os que sejam um pouco mais densos, mas que também nem considero isso tudo, é o Perguntas de Cor, que trata de educação antirracista, e o de adoção, mas que também são textos bem leves, eu não vejo nada demais nele. E o Eu, Você, Espelho, que aí eu acho que ele já é um livro... Ele é muito leve, mas ao mesmo tempo nem todo mundo alcança, porque não abstrai o suficiente para alcançar aquilo, né? Que é eu ser espelho para você e você também ser um espelho para mim, né? E isso acontece no cotidiano das pessoas. Todo mundo tem as pessoas que são espelho para você e você também é espelho para os outros, né? Mas pensar sobre essas questões nem sempre fazem parte do nosso cotidiano. Então, a diferença talvez seja essa. Mas, de modo geral, é uma escrita intencional. Eu uso sempre muita intencionalidade. Eu sei o que eu quero abordar, eu sei... Eu penso o que pode ser trabalhado na escola, mesmo que ele não vá para uma escola. Mas eu penso o que um professor pode trabalhar, uma professora pode trabalhar, porque eu gosto de usar as coisas com essa intencionalidade, né? Então, eu escrevo muito a partir disso também. Tem histórias, por exemplo, Perguntas de Cor é uma história muito parecida com a minha história como pessoa, mas o Amor do Coração, que é o de adoção, também é inspirado numa história de adoção que eu acompanhei bem de perto, mas todos os outros não. São observações, assim, eu sou extremamente observadora das pessoas, do que as pessoas falam, de como as crianças se comportam. Então, isso vai sendo uma coisa meio que normal, assim. Eu vejo uma situação, eu falo, isso dá uma história boa. Né? Eu penso aquela situação, eu falo, mas como é que eu vou escrever isso, traduzir isso de uma forma que fique interessante para as crianças, né? E acho que uma outra particularidade também que não pode faltar é me colocar nesse lugar do entendimento da criança. Tá sempre recorrendo a essa ludicidade, a essa leveza com que as crianças trabalham, pensam, na verdade. Quem trabalha sou eu, como elas pensam,
para que as coisas sejam divertidas, sobretudo, né? E preocupada com essa diversão também, todos eles trazem uma atividade lúdica ao final, que você pode fazer em casa sozinho, mas que você também pode usar como atividade escolar. E no final, o importante é que eles possam refletir sobre aquilo. Por exemplo, o texto Livre para Voar, ele começa assim: se você fosse um brinquedo, qual brinquedo você seria? Para algumas pessoas, isso é absolutamente bobo, infantil, literalmente infantil e sem sentido, né? Mas é um exercício interessante. Se você fosse, quando as pessoas perguntam se você fosse, normalmente elas perguntam profissão, elas perguntam algo, né? Mas se você fosse um brinquedo, que brinquedo você gostaria de ser? E a gente pensar sobre que brinquedo seria, a minha vontade é enorme de perguntar a todos vocês agora, que brinquedo vocês seriam, porque isso diz muito da gente. Isso diz muito da gente. E aí a gente usa no livro a pipa para fazer a relação da pipa com a liberdade, que baseada em Sartre, de que muitas vezes a ideia que a pessoa tem de que liberdade é você fazer o que você quiser, quando você quiser, como você quiser e se você quiser. Só que não é assim, né? E como é isso, filosoficamente pensando? Então, a gente leva a criança a pensar que liberdade não é fazer o que ela quiser, sem nenhum tipo de organização ou de cuidado, principalmente, né? Uma pipa, ela é absolutamente livre só porque ela voa alto. E quem é que faz ela voar? Né? Se ela estiver solta, sozinha, jogada no chão, ela voa. E se a gente colocar uma linha nela, sem rabiola, ela voa? A rabiola não tem uma função. Então, para a gente ser livre ou para a gente voar alto, a gente precisa estar solto no mundo, né? E Então, apesar de serem livros infantis, elas também tocam. Quando eu li os livros, eu fiquei super tocado, principalmente com perguntas de cor. E o Livro para Voar foi o primeiro que eu li. E, tipo, depois que eu li, eu tive ter um momento de reflexão. A gente leu em conjunto e ficou assim, meu Deus. Porque apesar de serem muito infantis... tempo pensando sobre eles. Eles mexem bastante aqui dentro. O Perguntas de Cor mexeu bastante comigo, porque ele fala sobre situações do cotidiano, né, que vão acontecendo. E já pegando o gancho para isso, a senhora tem uma educação antirracista, né? Trabalha isso em sala. Como é que a senhora trabalha, para além do livro, como a senhora trabalha essa educação antirracista em sala? Como eu trabalho com filosofia, o que é que eu tenho optado por fazer? Eu tenho inserido a filosofia africana no meu trabalho, né? As filosofias africanas no meu trabalho. E, a partir daí, a gente começa a desenvolver todo o processo de conhecimento sobre a África. Porque nos parece, e essa tem sido uma discussão bastante pertinente e atual, é que como é que a gente vai se orgulhar de ser quem somos se a gente não conhece a nossa história real? Né? Se nos foi vendida uma história de sofrimento, tristeza, pobreza, de falta de humanidade. E por anos a gente viveu acreditando nessa história, né? Então, hoje a gente trabalha para que os alunos, para que os adolescentes tenham um outro olhar sobre sua própria história, conheçam as suas origens, conheçam a ideia de ancestralidade e tudo mais que está envolvido ali, que elas possam reconhecer de fato a importância desse povo, desse lugar, né, que é o continente africano, para a humanidade. E, a partir daí, a gente vai fazendo as relações com a filosofia, as filosofias africanas, com a filosofia grega, que é o que está formalmente nos livros. O que vem por aí? Quais são seus próximos projetos? O que a gente pode esperar para o futuro? Dá um spoiler pra gente. Para o futuro, a gente já tem algumas coisas escritas, que é uma série de filosofias africanas para criança também. A princípio, já são 4 livros. Eu acredito que pelo menos o primeiro ainda sai agora, no segundo semestre. São livros inspirados em ideias de filosofias africanas. Não são sobre
filosofia africana. Mas, por exemplo, um deles, que é o meu, por enquanto, preferido, é sobre a filosofia Banto, que diz que toda criança, quando nasce, ganha um raio de sol. Então, eu criei uma história de um menino atual, né, que vive em 2023, com 10 anos de idade e tal, e trouxe essa filosofia Banto para dentro dessa história. Porque eu gosto também de trabalhar a atualidade, as questões que as crianças vivem nesse momento, né, para que elas possam ler, se identificar com aquilo também. E entender, conhecer um pouco essa ideia da filosofia africana, que faz parte do processo de educação antirracista. Então, temos essa série para sair, são 4 livros já escritos, um deles em parceria com Fabiana Valéria, que é uma amiga que escreveu o seu primeiro livro agora comigo. Ela é advogada e trabalha muito com direitos humanos, então a gente escreveu um livro sobre consentimento entre as crianças, né, na brincadeira, entre irmãos e tal, para trabalhar essa ideia de consentimento, que é uma ideia extremamente necessária no momento de ser trabalhada. E tem mais 2 livros em produção, além desses 4. Esses 2 eu acredito que também vão entrar na mesma série. E tem um livro para adolescente, que eu estou escrevendo com o Pedro Carvalho, que é professor, trabalha com marketing, enfim, uma série de coisas. E a gente está escrevendo um diário de 2 adolescentes negros com vidas bem diferentes, socialmente falando, economicamente falando, e com letramento racial também diferentes, né? Então, a gente está escrevendo esse diário pensando nessa ideia de como é a vida de um adolescente quando tem letramento racial, quando não tem, onde existe uma diferença entre essa questão, mas onde também se assemelha, né? E as experiências que eles vivem e tal são 2 adolescentes, um menino de classe média, de escola privada, com mãe psicóloga e tal, e uma menina da mesma faixa etária, de escola pública, onde a família, ninguém nunca foi para a universidade e tal, uma série de diferenças que são comuns do dia a dia, né, e que a gente vai refletir um pouco a respeito disso. Eu sou idealizadora e fundadora da Vixe Bahia Literária, que é um clube de escritores para capacitação e engajamento de escritores, e a gente trabalha com formação e com espaços para eventos literários, né? Então, dentro da Vixe Bahia, a gente tem semanalmente uma aula, uma conversa, um bate-papo com alguém experiente da área de editorial para trabalhar, conversar sobre algum conteúdo. E a gente compra espaços em feiras, em grandes eventos, para a gente levar os nossos autores e os nossos livros para esses eventos que muitas vezes o autor independente não tem espaço, né? Ou porque é de uma editora pequena, ou porque é uma edição realmente toda feita pelo próprio autor. Esse ano a gente vai nessa condição para a Bienal de Pernambuco, que vai ser em outubro. Já temos um espaço lá e já tem uma turma de Ilhéus, Salvador, Itapetinga. Acho que são essas 3 cidades que irão com a gente, né? Que são autores não necessariamente de literatura infantil, de qualquer tipo de literatura. E a gente está aí trabalhando nisso, divulgando, né, a literatura infantil em Ilhéus, principalmente a infantil, mas buscando inserir esses livros nas escolas da região, que é uma outra coisa bastante importante e necessária no nosso ponto de vista, porque todo mundo que escreve quer ser lido, né? E as 2 cidades não têm livrarias hoje, salvo engano, assim, tem pontos que vendem livros, né? Mas nenhuma das 2 tem livraria no momento. Então, a gente acha importante que os adolescentes, que as crianças tenham acesso a essa literatura também, saindo daquele lugar de eles leem os livros das grandes editoras e a escola, quando quer fazer um projeto com autores, convida os regionais, mas as crianças não conhecem. Então, nosso objetivo também é que possa
Fortalecer esse mercado interno, porque é uma profissão, né? E a gente tem que saber monetizar isso e respeitar esse aspecto também do trabalho. Embora tenha gente que escreva por hobby, mas também tem gente que leva isso para o aspecto profissional. E a gente pensa nesse sentido também. E aqui no Regional também a gente tem tantas produções muito ricas em conteúdo, muito ricas em palavras. E valorizar isso é muito importante. Muito, muito importante. Uma diversidade enorme de temas sendo trabalhados, né? Quando a gente fala de autores regionais, locais, a gente não está falando de literatura regional no sentido de só falar das coisas da região, né? Mas a gente tem muita coisa da região, mas a gente tem também escrevendo temas universais, né? Sobre uma série de questões importantes, necessárias para a nossa discussão. E agora eu queria deixar um espaço para você, professora, para falar o que sentir vontade, quiser dar um conselho, quiser falar. O que tem para dizer para as nossas juventudes que nos acompanham, né? Sim. Nossa audiência. Pode ficar bom. Se você quer comprar um livro, compre o meu. É a primeira coisa. Mas procure conhecer os materiais. Para quem é educador, procure conhecer os materiais, né? Os livros da região, de autores da região. É super importante isso. A Editos tem uma produção de literária muito interessante aqui na região. As pessoas precisam conhecer mais isso, buscar mais isso. Se você é jovem, quer começar a escrever, escreva, né? Comece. Mas eu não sei se tem valor. Escreva, depois a gente vai ver se tem valor ou não, né? Tem tantas possibilidades e não deixe que uma pessoa lhe diga se tem valor ou não. Uma pessoa só é muito pouco, né, para dizer se o que você escreve faz sentido para outras pessoas, porque valor sempre terá, porque partiu de você, né? Profissionais que queiram começar a escrever também. Eu acho que a gente tem tanto espaço para tantos tipos de trabalhos diferentes, né? Para tantas temáticas diferentes, para tantas experiências diferentes. Quase ninguém que começa a escrever já começa no seu primeiro livro com um grande sucesso, né? Isso é quase que um sonho distante, né? Mas o que é sucesso também, né? O que é dar certo dentro da sua literatura, dentro do que você se propõe fazer. Então, leiam. Ler sempre faz muito bem. Escrevam. Registrem suas memórias, suas ideias, suas poesias, o que você tiver a fim de fazer. Eu acho que isso é super importante. Refletir sobre a vida, né? Porque senão não tem filosofia nisso. Enfim, seja feliz fazendo o que você faz, a partir das suas escolhas. Reconhecendo que cada um é o que é, né? E a gente muda à medida que a gente vai sentindo a necessidade de mudar, mas saber respeitar essa diversidade das pessoas, o jeito de ser de cada um, enfim. É isso. Tem que ser nada, ninguém né? tem que ser nada, né? Pois é, isso aí. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a participação da professora e dizer que seu trabalho é incrível. E muito obrigado por ele também, porque é muito importante, né, que a gente instigue essa criticidade nas crianças, que elas serão o futuro de tudo. E é muito importante, então muito obrigado e obrigado também pela participação. Agradecer novamente, agradecer também a todos e a todas que nos acompanharam no nosso primeiro episódio do PrismaCast, com a apresentação de Brian Ferreira e Edri Carvalho, cinegrafia e edição de Leonardo Moura, direção-geral de Mabel Salvador, e produção de Júlia Falcão e Reinaldo Correia, com orientação das professoras Rita Virgínia, Verbena Córdula e Betânia Maria Vilas Boas. Agradecemos também a técnica aqui da UESC pelo apoio, pelo suporte. E muito obrigada e até o próximo episódio. Aí não corta que a gente vai mostrar os livros para Leonardo colocar no... Cadê a câmera na mão? Cadê a câmera na mão? Cadê, Leonardo? Não tá focando?